E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Destaque. No programa de hoje faremos um especial sobre cores. Sim, um especial sobre cores para aproveitar que nosso cenário está mais bonito, mais colorido e com uma melhor iluminação. Inclusive, sobre melhor iluminação, a gente tem que falar que o nosso novo holofote, amigo daquele antigo que a gente conhece, ele deu alguns problemas. Então, nosso difusor de luz, que o diga, que já não está mais aqui entre nós, né? Simplesmente o nosso holofote novo ele fez um buraco, um rombo gigante no nosso difusor de luz. Tanto é que eu vou mostrar agora para vocês aonde que a gente tem que deixar o holofote para ele não fazer um buraco na câmera e não ficar me bronzeando enquanto eu gravo esse programa, né? Então a gente deixa o holofote num lugar bem distante, virado para a parede, na realidade, porque ficou forte de verdade. E como eu disse ali, ó, ali está o nosso holofote incendiário. Ele é muito forte, então a gente teve que colocar ele bem longe mesmo, porque senão ele ia fazer um buraco aqui na TV e um buraco em mim. A propósito, eu estou utilizando hoje o Nokia Lumia para fazer a parte de áudio, então estou usando ele como microfone, porque a gente na realidade ainda está terminando a configuração. Nós temos aqui um microfone profissional Shure para o canal, mas a gente ainda precisa terminar de configurar em parte, então hoje o áudio ele vai ser feito com base no Nokia Lumia, mas em breve a gente vai ter um áudio ainda melhorado para vocês aqui no canal. E hoje tem quadro novo no programa. Olha só nosso quadro novo aqui, hein? Não disse? Quadro novo do canal, olha que bonito. Fui eu que fiz. Esse quadro aqui eu desenhei. Essa ilustração ela foi feita no Photoshop utilizando apenas o mouse. Eu tenho um passo a passo dela, eu vou mostrar aqui, eu vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, para vocês verem. E sim, eu fiz isso com o mouse no Photoshop, utilizando o desfoque gaussiano e a caneta, entre outras ferramentas, não muitas ferramentas, apenas algumas. E nos tutoriais futuros eu mostrarei para vocês como que a gente faz esse tipo de produção. Então, como eu disse, tem quadro novo no canal. Nos primeiros programas da Stack já havíamos falado um pouco sobre as cores, sobre o fenômeno óptico, como que elas ocorrem. Porém, hoje nós apresentaremos algumas informações mais técnicas sobre as cores e mostraremos como que você faz o uso dela em criações, em peças e as possíveis combinações cromáticas, harmonias de cores. Primeiramente, nós temos que falar sobre a natureza das cores. O que é a natureza das cores? Existem duas formas de natureza cromática, a cor luz e a cor pigmento. A cor luz é aquela proveniente de algum material que ele emana, que ele emita luz. Quando um material, uma tela, por exemplo, ela está emitindo luz, a luz ela está vindo diretamente aos nossos olhos. E falamos que a cor luz, ou seja, a cor proveniente dos próprios raios luminosos, ela compõe um processo chamado um processo aditivo. Por quê? Porque uma tela, ela está nada mais do que adicionando luz, então é um processo aditivo, pois é a tela que adiciona luz e esses raios luminosos, eles fornecem as cores. Então, quando você vai fazer um trabalho em meios aditivos, por exemplo, fazer uma arte para um site, para um vídeo, para um videogame, nós utilizamos o modo de cor RGB. O que é o modo de cor RGB? Eu falei para vocês em um dos primeiros programas que RGB na realidade é uma sigla para Red, Blue, Green, vermelho, azul e verde, porque como eu expliquei, as telas
elas são formadas, todas essas imagens que vocês podem ver nas telas, elas são compostas por luzes dessas três cores, vermelhas, verdes e azuis, que juntas, nas combinações cromáticas das luzes, formam as demais cores que a gente pode ver. E por que essa escala RGB é feita para as TVs e para os monitores? Porque a visão humana, nós dizemos que ela é tricromática, ou seja, nos nossos olhos eles observam nesses três padrões de luz. Então temos o modo RGB para as cores de natureza luz em processos aditivos, em que a luz ela é adicionada. O segundo tipo são os processos subtrativos. Qual que é esse processo subtrativo? É aquele que a luz ela é subtraída, ou seja, absorvida. O segundo tipo, as cores pigmento, elas se dão em processos subtrativos, diferente das cores luz que se dão em processos aditivos. E o que é o processo subtrativo? É aquele que a luz ela é subtraída, ou seja, ela é absorvida. E foi disso que nós falamos nas primeiras aulas do programa aqui da STEC sobre cores, que eu falei para vocês que a cor ela não está no material, ela não faz parte da matéria. Mas sim que esse material ele contém um pigmento que ele absorve todos os raios cromáticos, a união dos raios de luz forma o branco. Então aqui tem um pigmento que absorve todos esses raios e reflete apenas os de cor vermelha. Então esse é um processo subtrativo, ele está subtraindo a luz. Ele está subtraindo, absorvendo todos os raios e refletindo só a cor vermelha. Então a gente percebe que os raios refletidos são em menor intensidade do que os raios que realmente chegam até esse objeto, até esse pigmento. Para as cores pigmento em processos subtrativos, nós utilizamos a escala CMYK, ou seja, cian, magenta, amarelo e o K. Muita gente fala que é de preto, mas daí se a gente olhar, C de cian, M de magenta, Y de yellow, e o preto deveria ser black, então deveria ser CMYK. Por que é CMYK? Na realidade esse K ele não representa o preto, mas sim o que a gente chama de K-Color, cor-chave. Ela que vai dar um equilíbrio nos tons das demais cores aplicadas na impressão. Esse K-Color ele não chega a ser preto, ele é um marrom muito escuro que se assemelha muito ao preto, mas na realidade não é. Então a escala CMYK é utilizada em tudo que for um modelo subtrativo, ou seja, o que for impresso. Então quando você for fazer um arquivo para uma gráfica, imprimir um cartão de visita, uma revista, um banner, um folder, é importante que você ajuste o modo de cor para CMYK. E o último padrão cromático que nós temos é o LAB. O que são as cores LAB? As cores LAB têm 3 canais de cor, então o RGB tem 3 canais, vermelho, verde e azul, CMYK tem 4 canais, cian, magenta, amarelo e o preto, que é Color, e o LAB também tem 3 canais. E quais são os canais das cores LAB? O L, que é o canal da luz, o A, que vai do vermelho para o verde, e o B, que vai do azul para o amarelo. Então cuidado, não se confundam, porque embora aqui em português azul e amarelo comecem com A, nas cores LAB eles correspondem ao canal B e não ao canal A, que são as cores que vão do verde para o vermelho, que começam com V aqui. E por que foi feito assim? Porque o canal ele não foi feito aqui no Brasil, não é um modelo que foi desenvolvido em português, em brasileiro, por isso que ele é feito dessa forma. E então nós sabemos que as cores RGB tem 3 canais, vermelho, verde e azul, e as cores CMYK tem 4, cian, magenta, amarelo e K-Color, né, o preto, e as cores LAB tem 3 canais, de luz, o L, o A que vai do vermelho para o verde e o B que vai do azul para o amarelo. E qual que é a vantagem de você em um software de edição utilizar as cores LAB, embora ela seja pouco difundido e divulgado? Como a luz ela é um canal à parte, ou seja, a luz está num canal separado, significa que o contorno da forma, o contorno do objeto está nesse canal independente. Dessa forma você consegue alterar e modificar a cor do canal sem alterar o seu contorno, então é muito mais fácil para você fazer algum tipo de edição e coloração utilizar o canal LAB. Sem falar que quando você converter ele para RGB ou CMYK, ele é o que vai dar a menor diferença existente entre esses canais. Então, futuramente nós vamos mostrar aqui para vocês alguns tutoriais de como utilizar as cores LAB para você fazer as produções e conseguir fazer algumas edições melhores e mais fáceis. Outro fato que é importante ser mencionado é o valor calórico das cores. E o que é valor calórico das cores? É que a cor vermelha deixa a pessoa gorda? O azul parece que ela é mais magra? Não é isso. Valor calórico das cores quer dizer as cores quentes, as cores frias e as cores neutras. As cores quentes são aquelas que realmente passam uma sensação de uma temperatura mais elevada, como vermelho, amarelo e laranja.
enquanto as cores frias são aquelas que passam a ideia de algo mais gelado, como o azulado, né, e o roxo, o violeta. Cuidado que algumas pessoas dizem que é o contrário, que as cores azuis são as cores mais quentes, porque a chama do fogão ela é azul. Mas a chama do fogão ser azul não tem nada a ver com a cor, mas sim com o gás, né? O butano, qual que é o gás que está sendo queimado na liberação da chama. Então não tem nada a ver isso. As cores quentes são as vermelhas e amarelas, né? Que a gente sabe que numa intensidade, num comprimento de onda, são as de comprimentos maiores. Se elas têm comprimentos maiores, elas vêm em maior intensidade. Então, sinestesicamente, o que é sinestesia? Você tem dois tipos de sinestesia, a com C, que é a sinestesia que vem da cinemática, ou seja, do movimento da física, e temos também a sinestesia com S, que significa mistura de sensações. O que é mistura de sensações? Por exemplo, quando eu falo cor quente, cor é uma informação visual e quente é uma informação tátil. Então, se eu falo que uma cor é quente, eu tenho essa informação sinestésica. Assim, quando você fala que, por exemplo, uma melodia, uma voz, ela é ardida, né? São diferentes sentidos para o mesmo elemento, para uma mesma descrição. Então, quando você mistura essas sensações, o tato com o paladar, o olfato com o visual, nós dizemos que ocorre uma sinestesia, essa mistura das sensações. Então, em um movimento sinestésico, visto que as cores quentes elas têm maior comprimento de onda e a intensidade delas é maior, uma pessoa que tem uma hipersensibilidade tátil, provavelmente aquelas que têm uma deficiência visual, então elas compensam isso pelo tato, realmente elas conseguem sentir que essas cores, pelo tato, elas têm uma temperatura mais elevada. Por isso que a gente fala cor quente. E um detalhe interessante é que as crianças têm maior sensibilidade a essas cores quentes, como laranja, na constituição dos olhos delas, enquanto os idosos têm uma maior sensibilidade às cores frias, como azul e violeta. Por isso que propagandas voltadas às crianças costumam ter mais tons amarelos, vermelhos e laranja, enquanto as voltadas para o público idoso é mais azul, violeta, essas cores mais frias, por causa de um fenômeno biológico. Assim como, por exemplo, se você comeu alguma bolacha ultimamente, algum bolinho que quando você era criança achava que era muito gostoso e hoje você acha que é muito enjoativo, é muito doce, isso também não é à toa. O marketing é uma área interdisciplinar, ele é transversal, ele une todos os níveis, todas as esferas e todos os continentes do saber. Então, a criança ela ainda não está com o paladar totalmente desenvolvido, ainda está em constituição. E o doce é o último gosto que nós sentimos, que se forma nas papilas gustativas. Então, para a criança sentir que algo é doce, aquilo tem que ser muito doce mesmo. Caso contrário, a criança vai achar que aquilo é amargo. O que é para você é doce na medida certa, para a criança vai ser amargo. Por isso que o que você comia quando era pequeno e achava gostoso, talvez hoje você ache enjoativo. Porque o seu paladar já foi suficientemente desenvolvido para ter uma maior percepção a esses sabores, essa característica do alimento. Falamos então das cores quentes e cores frias, mas o que são as cores neutras? As cores neutras são aquelas que dependem de qual cor está sendo comparada a elas para você julgar se ela é quente ou se ela é fria. Por exemplo, podemos dizer que o bege é uma cor neutra. Ela é mais fria comparada ao vermelho, mas comparado a um verde, por exemplo, ela é mais quente. Então essas cores que necessitam de uma comparação para você estabelecer o valor calórico, nós chamamos de cores neutras. As cores também são classificadas em primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são aquelas utilizadas para compor e formar as demais cores. E temos 3 cores primárias. Por que 3? Porque, como eu disse anteriormente nesse vídeo, a visão humana ela é tricromática, ou seja, nós percebemos as demais cores por uma combinação das 3 cores principais. Nos processos aditivos, ou seja, de luz, da emissão de raios luminosos, as cores primárias são vermelho, azul e verde, ou seja, o RGB, e a soma dessas 3 cores vai dar o branco. Como eu disse, a união de todas as cores, como provou o círculo de Newton, em vídeos anteriores eu falei isso, vai formar a cor branca. Já em processos subtrativos, ou seja, as impressões, as tintas, os pigmentos, as cores primárias são cian, magenta e amarelo, o CMY do CMYK. E o K, o K-Color, vai ser a combinação dessas 3. Então, enquanto em um processo aditivo em relação à luz, o vermelho, azul e verde somados formam branco, no processo subtrativo, o cian, magenta e amarelo somados vão dar o preto, o K-Color, o marrom escuro quase próximo ao preto. Estas são as cores primárias. As cores secundárias são a união de 2 cores primárias. Por exemplo, vermelho com amarelo forma o laranja,
Amarelo com azul forma o verde e azul com vermelho forma o violeta. Então laranja, verde e violeta são as 3 cores secundárias. As cores terciárias, por sua vez, são a combinação de 2 cores secundárias ou uma cor primária mais uma cor secundária. Sendo assim, temos 6 combinações de cores terciárias. Então, fazendo um cálculo, sabemos que temos 3 cores primárias, 3 cores secundárias e 6 cores terciárias. Fazendo a soma, temos 12 cores ao todo. Estas 12 cores compõem o círculo cromático, que explicaremos adiante o seu uso para a criação das harmonias de cores, as harmonias cromáticas. Segundo alguns estudos cromáticos, como a pirâmide de Lambert e o duplo cone de Ostwald, nós temos a informação de que as cores elas têm 3 dimensões. Porém, neste vídeo, nós estudaremos o modelo mais utilizado, que foi desenvolvido por Munsell. As 3 dimensões cromáticas são tom, valor e saturação. A coloração ou a tinta é uma característica que vai estabelecer uma diferença entre as cores. Por exemplo, se é uma escala do vermelho ou uma escala do verde. Chamamos isso então de coloração ou tinta, que ela vai fazer essa modificação. Mudou a cor, você mudou a coloração, mudou a tinta. Além disso, você tem mais 2 formas pelo modelo tridimensional de conseguir fazer uma mudança na cor. A primeira é o valor tonal, que vai medir o grau de luminosidade, mais próximo ao branco ou mais próximo ao preto. Então, conforme você mudar o valor tonal, você vai estar mudando o grau de luminosidade da cor. O vermelho com um grau tonal muito alto, ele vai ficando mais cor-de-rosa, vermelho claro, até ficar no branco. Quando você diminui o valor tonal do vermelho, ele já vai pegar aquele aspecto mais de vinho e ele vai escurecendo até parecer preto. E o último elemento é a intensidade, o valor cromático, que vai dar a pureza e a força da cor. Por exemplo, um vermelho mais vivo ou um vermelho mais apagado. Temos a matiz, que é a tinta. A mudança da matiz faz com que mude a cor em si. A luminosidade, que vai deixar a cor mais clara ou mais escura. Então, uma mudança de luminosidade fará as cores ficarem bem mais claras ou mais escuras. E a saturação. A saturação tem a ver com a cor ficar mais viva ou mais apagada, com a pureza e com a força da cor. Então, quanto maior a saturação, mais viva vai ser a cor, e quanto menor ela já vai começar a entrar em aspecto de perder o valor tonal dela, de perder a pureza e a força, chegando a atingir limites de tons de cinza. Estas são as 3 dimensões da cor: a matiz, a tinta, a luminosidade, que é o brilho, e a saturação, que tem a ver com a vida da cor, a força do tom. Para a composição de cenas, peças publicitárias e da criação, antigamente a respeito das cores era utilizado muito a psicologia das cores. Por exemplo, falar que o verde significa esperança, que o branco significa paz e que o roxo, o violeta, ele pode significar morte. Porém, hoje a gente tem uma diversidade tão grande de públicos, de estilos, de crenças e culturas, que cada vez mais a psicologia das cores ela deixa de ser utilizada. Então, já que não utilizamos mais a psicologia das cores, o que a gente faz? O que a gente utiliza para saber qual a melhor cor a ser empregada? Nós utilizamos as harmonias cromáticas. E são para essas harmonias cromáticas que nós vamos utilizar o círculo cromático que eu citei anteriormente para vocês, ou seja, o círculo constituído de 12 cores, sendo 3 primárias, 3 secundárias e 6 cores terciárias. A combinação das cores segundo a posição delas no círculo, ela vai gerar uma harmonia diferente, um resultado diferenciado para a composição. A primeira harmonia é a monocromática, que ela é resultante de uma mesma cor da roda de cores do círculo cromático. Nesta mesma cor você vai variar os tons, as tonalidades da cor, porém ela vai continuar estando na mesma matiz. O que você mudará é a saturação e a luminosidade dessa cor, porém na matiz ela será a mesma. A vantagem de uma harmonia monocromática, ou seja, composta por uma cor só, é que ela é fácil de ser constituída e ela dá um certo destaque, um nível de contraste, porém muito baixo. Então, se você quer algo muito sutil e não muito contrastante, uma harmonia monocromática ela pode te ajudar a obter esse resultado. A gente sempre vai deixar aqui no vídeo alguns exemplos para vocês verem. A segunda harmonia existente é a harmonia análoga. Ela é composta por cores análogas, ou seja, que são vizinhas no círculo cromático. Uma harmonia análoga é constituída por uma cor primária e suas 2 vizinhas do círculo cromático. A vantagem é que, assim como a harmonia monocromática, ela é fácil de ser feita, fácil de ser realizada. Porém, a desvantagem é que ela não vai dar uma variação de cor, um contraste tão vibrante como as demais harmonias cromáticas que veremos agora. A terceira harmonia é a harmonia complementar.
ela é feita por cores opostas no círculo cromático, aquelas que estão em lados opostos. Para quem não lembrar o que é uma harmonia complementar, lembra que na matemática, lá na geometria, dois ângulos eles são complementares quando formam entre eles um ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, o ângulo de 80 e o de 100, dois ângulos de 90, o ângulo de 120 como o de 60 são ângulos complementares, porque a soma forma 180 graus. Embora eu acho que seja mais fácil você lembrar o que é um ângulo complementar ao lembrar da cor, do que puxar da geometria para lembrar o que é uma cor complementar, né? A vantagem é que essa harmonia ela é muito mais rica do que as anteriores, do que a harmonia monocromática e análoga. Porém, ela é um pouquinho mais difícil de você fazer o balanceamento dos tons. Ainda mais se você trabalhar com cores primárias muito saturadas, você vai ter uma dificuldade. Porém, essa harmonia é uma das que mais chama a atenção do espectador de uma forma sutil e equilibrada. A próxima harmonia é a harmonia triádica. E o que é harmonia triádica? Como o nome diz, você, por exemplo, vai pegar uma cor, pular 3 e pegar outra, pula mais 3 e pega outra. A harmonia triádica, então, ela é composta por 3 cores que estejam equidistantes no círculo monocromático. Então, sempre que você pegar uma cor, pular 3, pegar outra, pular 3 e pegar mais uma, você vai ter uma certeza que vai ter um intervalo de 3 cores entre cada uma delas. Essa é a harmonia triádica. A desvantagem é que ela não vai dar um contraste tão grande como, por exemplo, as cores complementares. Porém, é uma harmonia também interessante de ser trabalhada, de ser utilizada. Pode parecer que a harmonia triádica já não resulte em resultados tão interessantes, porém a gente consegue encontrar em muitos exemplos, principalmente em folders de peças teatrais ou eventos culturais, geralmente eles utilizam a harmonia de cores triádica. A próxima harmonia, a harmonia dupla complementar, ou como alguns chamam harmonia tetrada, é quando você vai trabalhar com dois conjuntos de cores complementares entre si. Então você pega duas cores que estejam opostas e mais duas. A vantagem é que essa harmonia é que vai te dar o maior número de combinações de cores, mas a desvantagem é que entre todas elas ela é a mais difícil de ser trabalhada, de ser administrada. A próxima harmonia é chamada de harmonia acromática, constituída por cores neutras, ou seja, no círculo cromático, naquele modelo tridimensional, elas estão tão perto do centro que o valor, a vibratilidade das cores é quase totalmente perdido. É quase como se elas não tivessem mais vida e força. Então, as harmonias acromáticas, elas são bonitas porque elas são bem sutis, elas se aproximam de uma escala de cinza, porém mantendo algumas nuances, alguns tons de cor que podem ser identificados. Ao fim, temos a harmonia da natureza. Nós sabemos que algumas estações do ano têm a sua paleta de cores. Por exemplo, o outono tem um determinado tom de cor, uma determinada combinação cromática. O inverno tem outra, primavera, verão. Então essas cores elas variam de acordo com a estação do ano na natureza. Na cidade, talvez, como tem muito mais construções artificiais do que naturais, seja um pouquinho difícil de você observar essa variação. Porém, em lugares onde a natureza ela é bem ampla, você consegue ver que cada estação do ano tem a sua paleta de cores. Visto que nos desenvolvemos em meio à natureza, as harmonias naturais das cores da natureza elas não são estranhas aos nossos olhos, exatamente por ser natural, ser da natureza. Por isso que é importante alguns tipos de peças e de criações você pode utilizar harmonias cromáticas que copiem essas cores das estações do ano, que se baseiem nas paletas de cores da natureza, pois algo que não vai ficar estranho, visto que é uma combinação de cor natural que por evolução nossos olhos já estão acostumados. Para complementar este vídeo que falamos sobre cores, eu vou falar para vocês sobre mais duas coisas. Na verdade vai ser uma introdução sobre dois temas que nós falaremos no próximo vídeo melhor, que é a Gestalt e a semiótica. Semiótica nada mais é do que o estudo dos signos. O que é um signo? Então vamos começar pela base. Signo é a menor unidade de sentido. Então se você tem uma estrutura mínima de sentido, dizemos que temos um signo. O signo é constituído por duas partes. O significante, que é a sua parte material, e o significado, que é o que aquilo representa, qual que é o conceito por trás daquilo. Por exemplo, se analisarmos uma cadeira, temos nela um signo. Ela é constituída pelo significante, que é a parte material da cadeira, ou seja, a estrutura de metal ou de madeira com a almofada por cima. Aquela parte concreta material é o significante. E o significado daquilo é que temos nela um objeto feito para assentar, um objeto de assento.
Então a cadeira tem a parte material, o significante, e ela serve para sentar. O que ela significa, representa, é o significado. A união do significante com o significado forma o signo, ou seja, a cadeira. Se você alterar a forma física da cadeira, por exemplo, tirar o encosto, ela pode se transformar em um banco. Visto que agora você mudou o significante dela, embora o significado ainda seja o mesmo, é um objeto para sentar, mas como você mudou a estrutura física, você mudou o signo. Aquilo não é mais uma cadeira, agora é um banco, porque você mudou o significante dela, mudou a estrutura material. Quando você faz a correta interpretação do signo, nós temos um processo chamado de significação. Então, por exemplo, se você está em uma sala e viu uma cadeira, reconheceu ela, reconheceu o significante, a parte material, e sabe que ela serve para sentar, a partir do momento que você pega e senta nessa cadeira, você fez um processo de significação. Ou seja, você reconheceu o signo e sentou, fez a interpretação adequada e usou corretamente aquilo. Uma pegada de cachorro, por exemplo, também é um signo, porque é uma menor unidade de sentido. Com base na pegada de um cachorro, nós podemos ter diversas informações. Aquela estrutura básica, é o mínimo que a gente precisa para ter diversos tipos de informação, como por exemplo, pela pegada de um cachorro, nós conseguimos saber qual o tamanho do cachorro, até com base nisso definir a raça dele. Conseguimos saber para qual direção ele estava andando, da onde ele veio e para onde ele vai, pela direção da pegada. Podemos saber a qual velocidade ele estava, dependendo da forma que a pegada faz, se ela está mais escorrida ou ela está mais sólida. Podemos também perceber a velocidade e o peso do cachorro de acordo com a pegada, pela profundidade dela. E dependendo da ocasião, podemos saber até quando que aquele cachorro passou lá. Se for, por exemplo, uma pegada em um cimento, e a gente sabe quando que aquela rua estava sendo cimentada, até porque as pessoas geralmente colocam o nome e a data com o dedo no cimento fresco, e a gente consegue saber quando que foi a época que aquele cachorro passou por lá. Então, a partir de um elemento mínimo, que é uma pegada, você tem diversas informações sobre aquilo. E o processo de significação é estudado pela semiótica. E é isso que, com base nesses signos e nesse processo de significação, que os detetives eles utilizam o raciocínio abdutivo. O que é o raciocínio abdutivo? É aquele que você utiliza para conectar várias coisas que, a uma primeira vista, parece que não tem relação entre si, mas você consegue estabelecer sim algum tipo de similaridade entre aqueles fatos para conseguir algo maior. E isso também é o que a gente chama de Gestalt. O que é Gestalt? Gestalt é a psicologia da forma. E a psicologia da forma, ela diz que o todo ele é maior do que a soma das partes. E como assim o todo é maior do que a soma das partes? O que isso significa? O que representa isso? Vamos supor que você tem um quebra-cabeça com diversas peças e você começa a uni-las. Então você tem as partes e quando você une todas e você tem aquele todo, você não tem só as partes unidas, mas você tem um objeto. Aquilo formou outra coisa. Ela tem um significado e um significante. Aquilo é um signo. Então, por exemplo, você tem vamos supor que você tenha duas bases, uma de assento, uma de encosto e 4 pernas. Então você tem ao todo 6 elementos, 4 pernas, uma base para sentar e uma base de encosto. Quando você une todas, o todo é maior do que a soma das partes, no sentido de que eu tenho tudo junto e formei uma cadeira. Ou seja, eu tenho a soma dos significantes, que são todas aquelas partes, e mais o significado que é atribuído àquilo. Por isso que a Gestalt fala que o todo é maior do que a soma das partes. Ele é a soma de tudo, mais o significado, que aquilo passou a representar a partir do momento que foi unido. E a Gestalt possui diversas regras, como por exemplo a regra da continuidade, que diz que se nós começamos a fazer uma linha desta forma e a linha para em algum momento, você está fazendo a linha e parou, o nosso cérebro ele vai interpretar que ela continua fazendo este movimento. A Gestalt não vai. Por Gestalt, por exemplo, o nosso cérebro não vai achar que uma linha que começa assim vai continuar de outra forma. Então, o nosso cérebro ele tende a completar espaços vazios. O nosso cérebro não gosta de informação incompleta.
e ele tende a completar a lacuna. Isso é muito interessante. Inclusive nós estudaremos isso futuramente em um vídeo só sobre a Gestalt, para vermos todas as aplicações, as regras e alguns exemplos de como ela vem sendo trabalhada. E também utilizaremos os princípios da Gestalt na nossa terceira aula sobre fotografia. Lembra que eu comentei para vocês que quando vocês vão tirar uma foto, por exemplo, fazer a foto de uma mão segurando um controle, um smartphone, para você nunca cortar as fotos pela articulação, pela junta, pois passa uma ideia de morbidez, né? Parece que foi cortado. E sim, quando você faz uma campanha de uma mão segurando o smartphone, você tem que cortar a foto ou pelo braço ou pelo antebraço. Isso tem a ver com a Gestalt. Você não precisa ter a forma toda completa para você entender o que aquilo representa e como aquilo continua. O nosso cérebro ele vai continuar. Se você tiver uma foto cortada por aqui, o seu cérebro automaticamente ele vai ter a noção de que aquele braço ele completa em uma pessoa. Então por isso que em alguns enquadramentos fotográficos ou de criação, em algumas partes de direção de arte, você não precisa ter o objeto inteiro na foto, você pode ter parte dele, quase que como uma metonímia, né? Uma parte pelo todo. Basta ter uma parte do objeto que o cérebro ele vai completar essa informação. No próximo vídeo nós analisaremos isso com base no folder do filme Edward Mãos de Tesoura. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele foi composto e como que essa regra de diagramação ela foi aplicada para gerar diversos significados que tem nas entrelinhas daquele folder. Isso é uma coisa muito interessante. Então futuramente nos próximos vídeos nós falaremos sobre a terceira parte da fotografia, das aulas de fotografia e também sobre a Gestalt. Acabando isso, entraremos numa parte teórica sobre a criação de personagens, o que você tem que levar em conta ao criar seu personagem, para então irmos para uma parte mais prática do desenvolvimento em si. Entre esse tempo nós vamos intercalando com alguns tutoriais sobre softwares de edição e em breve nós lançaremos uma série especial sobre produção de jogos. Nós ensinaremos vocês a fazer um game completo, da criação do sprite até a parte da lógica do jogo. Então, quem gosta de game, quem quer fazer advergame, que é um game publicitário que eu falei para vocês no vídeo da Nintendo do Amiibo, aguardem que nós teremos uma série especial sobre desenvolvimento de jogos futuramente aqui no canal. Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham aproveitado o conteúdo, que ele tenha sido útil para vocês, relevante. E antes de nos despedirmos, eu deixo para vocês algo para uma grande reflexão. Deixo aqui para vocês algo de grande reflexão, que é isso aqui. Olha como reflete, uma beleza. É.